Pessoal, vamos trazer aqui no nosso sexto vídeo, nosso oitavo princípio, dando continuidade aqui ao estudo de processo civil, recursos, princípios recursais. Veja bem, o princípio da voluntariedade, ele vem estampado até no conceito de recursos, como nós já vimos, que no primeiro momento para você conceituar recurso, você tem que trazer para nós a ideia de que trata-se de um ato voluntário da parte que não está satisfeita com aquela decisão, então ele quer que busque então ali a sua reanálise. Então a ideia de que é um ato voluntário, tá ok? É o princípio da voluntariedade, então de forma muito rápida e simples a gente traz aqui a doutrina do Daniel, não é nem do Daniel Assunção essa daqui, né? Essa aqui é do Sérgio Guilherme Porto, desculpa, Sérgio Gilberto Porto com o Daniel Ustrarros, tá ok? Traz para nós aqui o seguinte: trata-se de uma das manifestações do princípio dispositivo em sede recursal. Observa-se na garantia de que ninguém será constrangido a interpor qualquer meio de resignação. E mais, caso algum recurso tenha sido interposto, poderá o recorrente a qualquer tempo desistir de sua apreciação, caso evidentemente ele ainda não esteja julgado. O princípio da voluntariedade é um dos corolários dos princípios dispositivo e da demanda em sede recursal. Ou seja, ninguém é obrigado a demandar, assim como ninguém é obrigado a interpor um recurso. Agora, tem uma diferença ainda nessa história de ninguém é obrigado a demandar. Uma vez que você propõe a ação, caso haja contestação pelo réu, você só consegue desistir da ação com a anuência do réu. No recurso, nem da anuência do recorrido você precisa. Então, caso você interponha um recurso, você agora é o recorrente, caso você queira desistir desse recurso antes do seu julgamento, você não precisa pedir anuência para o recorrido. Então, a regra aqui, inclusive, é mais fácil, mais, vamos dizer assim, vinculada a essa disponibilidade da parte, ok? Então, aqui, ó, em decorrência do princípio da voluntariedade, não se admite que o juiz, em qualquer hipótese, interponha recurso de ofício, sendo mais um argumento irrefutável para se afastar o reexame necessário do âmbito recursal. Então, quando a gente fez conceito de recurso, a gente já fez essa direção, a gente já fez esse momento, que o reexame necessário ele não é classificado como recurso, justamente porque não é um ato voluntário, ele não atende esse princípio da voluntariedade, não é? Então, aqui, continuando. Mesmo na hipótese de o juiz perceber que se equivocou em sua decisão, e a parte for hipossuficiente, inclusive, não poderá recorrer de ofício, sem a expressa manifestação da vontade daquela parte que perdeu, a sucumbente. Prestigia-se com o princípio ora analisado, o princípio dispositivo, vinculando-se à existência de recurso à vontade da parte sucumbente. Então, mesmo que o magistrado erre, depois de publicada a sua decisão, ele não pode mais alterá-la de ofício, a não ser para corrigir erros materiais, não erros de julgamento ou vícios formais daquele julgamento, tá ok? Então esse princípio traz para nós a ideia da voluntariedade como um princípio, algo que faz parte do conceito de recurso. Depois nós temos ainda, aqui trazendo para vocês alguns dispositivos do código, o recorrente poderá a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou até do litisconsorte, desistir do recurso, né? A desistência do recurso não impede, legal, a desistência do recurso não impede a análise de qualquer questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida, um fato, e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Pessoal, por que essa regra aqui do parágrafo único? Veja bem que uma parte pode recorrer e quando ele faz esse recurso, pode ser que em sede de recepcionar esse recurso no tribunal, seja declarada a sua repercussão geral. E quando a gente diz repercussão geral aqui, nós estamos querendo criar uma linha de precedentes. Nós estamos querendo criar uma linha aqui para depois ser aplicado nos próximos casos ou nas próximas ações futuras. Então aqui deixa de ser interesse exclusivamente do recorrente e passa a ser interesse público, desde que já tenha sido reconhecida a sua repercussão geral. E também nos recursos extraordinários e especiais repetitivos, porque a lógica é a mesma. Uma vez que alça esse recurso a condição de recurso repetitivo, da tese que ali sair do julgamento,
será aplicada para os próximos ou para as próximas ações. Então agora passa a ser o quê? Interesse público, o julgamento, interesse público, o resultado desse recurso, ou seja, do julgamento desse recurso, para que a gente aplique nas próximas e futuras ações. Então, nesse caso aqui, é uma vedação à ideia da desistência do recurso nesse sentido, entendeu? E aí a gente tem aqui o 999 também, a renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação da parte contrária, tá ok? Então assim a gente encerra esse recurso da voluntariedade e vamos trabalhar o próximo recurso, que é o recurso da complementariedade. Então o recurso da complementariedade está aqui para nós. Ele tem para a gente a seguinte lógica. Você interpõe o recurso, mas não coloca ali todas as suas razões recursais. E aí depois então você protocola uma outra petição trazendo as razões recursais. Isso no processo civil não é admitido. Então, uma vez que você protocola o seu recurso, você já deve levar ali todas as suas razões, todos os seus motivos ali recursais, tá ok? Aí a gente traz aqui a doutrina do Humberto Teodoro Júnior, dizendo o seguinte: no processo penal, admite-se a interposição de um recurso, relegando a apresentação dos motivos, das razões, para a fase ulterior. A isto se chama princípio da complementariedade, o qual, todavia, não vigora no regime de processo civil. Então veja bem, o princípio da complementariedade é um princípio que não faz parte do sistema recursal processual civil. Ele faz parte do sistema recursal, por exemplo, lá do Código de Processo Penal. Agora, do civil, não. Então, ele não é um princípio de processo civil recursal, ok? Então, que fique claro aqui que ele não se aplica, tá, ok? Os outros a gente estava dizendo que se aplica, e esse aqui ele não se aplica. Então, a gente também tem que trabalhar aqui a ideia de uma exceção, e para isso a gente vai para a lousa. Pessoal, esse princípio aqui da complementariedade, que a gente disse então que ele não se aplica ao processo civil, ele tem uma exceção. Vamos trabalhar a seguinte ideia aqui. Nós temos autor versus réu. Nós temos a famosa causa de pedir 1, causa de pedir 2. Nós temos o pedido 1 e o pedido 2, ok? Então aqui você tem então a contestação. Não vou nem produzir ela aqui, tá ok? Vamos deixar ela aqui para nós. Mas obviamente está contrapondo aí as pretensões do autor. E depois nós temos a ideia de trazer logo aqui a sentença. E essa sentença, ela vem trazendo então mais uma vez relatório, mais uma vez a sua fundamentação, e ao concluir, ela pega e faz o seguinte: pedido 1, positivo, julgo procedente o pedido 1 e condeno o réu aí, por exemplo, na reparação dos nossos famosos danos materiais, ok? E aí, então, no pedido 2, que eram os danos morais, o nosso famoso e sempre exemplo, o magistrado cri fica omisso. Tá certo? Então a gente já disse, até na hipótese de incidência, lá no princípio da singularidade, que aqui existe duas possibilidades. Eu posso fazer uma apelação direta ou eu posso fazer um embargo de declaração. Então suponhamos aqui que nesse momento eu digo que o réu perdeu aqui o pedido 1, então aqui eu tenho, nesse momento aqui, uma apelação que o réu fez, tá ok? Uma apelação que o réu fez, e essa apelação, obviamente, vai trazer aqui para nós as suas formalidades. Obviamente trouxe as suas formalidades e trouxe um pedido para reformar. Esse pedido 1 para improcedente. Para improcedente. Pronto. Ele foi sucumbente no pedido 1, então ele faz essa apelação.
E ele fez essa apelação, só que nesse mesmo prazo aqui, na verdade, num prazo de até 5 dias, olha só o que aconteceu. E ele, obviamente, não estava sabendo. O autor... Ficou ruim aqui, né? Vamos trazer aqui, ó. Nesse mesmo prazo aqui, na verdade, então ele fez essa apelação aqui, ele poderia ter feito essa apelação em até 15 dias. Só que aqui, ó, puxa aqui para baixo para mim, num prazo de 5 dias, e esse réu aqui não estava sabendo, o autor fez o famoso embargo de declaração. Fez o famoso embargo de declaração. Ok. Justamente pedindo o que nesse embargo de declaração? Pedindo para que o juiz, o próprio juiz, analisasse esse pedido 2, porque estaria essa sentença em omissão. Ok. Então, o magistrado que recebeu esse embargo de declaração, ele vai ter que dar a sua resposta. E quando ele der a sua resposta, ele diz: ok, realmente fui omisso, e ao julgar o pedido 2, condeno, ou seja, positivo, condeno o réu no pagamento aí de R$5.000 a título de danos morais. E aí eu te pergunto, o réu já tinha interposto a sua apelação. E ele não estava sabendo desses embargos de declaração, obviamente, muito menos dessa decisão aqui. Então, quando o juiz, então, aqui condená-lo em R$5.000, vai haver o que agora aqui? Vai haver uma intimação. Vai haver uma intimação para que ele tome ciência dessa condenação. E ao haver essa intimação, vai abrir um prazo para quê? Para completar. Vai abrir um prazo para completar a sua já interposta apelação. Ora, é uma exceção ao princípio da complementariedade. Só que, obviamente, quando ele vier aqui, então, complementando a sua apelação, vou colocar aqui de que cor? Vamos colocar de vermelho. Então, aqui, ó, abrir um prazo para que ele complemente a sua apelação, vou colocar um asterisco, e agora vou puxar esse asterisco vermelho aqui. É como se ele olhasse para o pedido 1 e nada pudesse fazer. Mas ele vai trazer aqui, ó, a apelação dele vai ser tudo isso, mais o quê? Mais as formalidades necessárias. E essas formalidades têm aqui a dialeticidade. Tem aqui a dialeticidade. Obviamente relacionado ao quê? Ao pedido 2. Então ele vai chegar e vai dizer o seguinte: olha, no que diz respeito ao pedido 2, eu quero que haja uma reforma dessa decisão. Essa decisão julgou positivo e eu quero agora que julgue em sede de tribunal negativo, improcedente. Então, quando eu olhar para esse conjunto, eu vou ver aqui na apelação desse indivíduo chamado réu aqui, que agora é recorrente, duas partes. Uma parte que ele já tinha interposto e uma parte complementar que só surgiu para ele como possível diante esse caminho que nós percorremos aqui com vocês, ok? Então aqui é uma exceção desse princípio da complementariedade que vigora no processo penal e não vigora no processo civil. Então agora a gente vai para a lousa do slide. E na lousa do slide eu estou dizendo, trazendo para vocês aqui o 1024, que está dizendo que o juiz julgará os embargos de declaração em 5 dias. Parágrafo 4º. Caso o acolhimento desses embargos de declaração implique modificação da decisão embargada,
O embargado, que já tiver interposto o seu recurso contra a decisão originária, tem o direito de complementar ou alterar as suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias, contado da sua intimação, daquela decisão que julgou os embargos de declaração. Então aqui a gente traz uma doutrina do Daniel Assunção Amorim, que é nesse sentido aqui que a gente acabou de explicar para vocês. Ou seja, voltando para a nossa outra lousa, nos exatos limites, por isso que eu passei esse risco aqui. Ele não pode mexer em nada na sua fundamentação em relação àquilo que ele já protocolou referente à apelação do pedido 1, referente ao pedido 1. O que ele vai poder complementar é aquilo que mudou, e o que mudou foi a condenação relacionado ao pedido 2. Então aqui tudo que está de vermelho é complementar a apelação. Então tem duas apelações? Não, não tem duas apelações não. Eu tenho o quê? Uma apelação. Eu tenho uma apelação, tá ok? Uma apelação. Isso aqui então não configura duas apelações. É uma apelação. Uma apelação com duas partes. A parte originária e a parte complementar. Tá certo? Então com isso a gente traz aí o princípio da complementariedade conforme entendido aí para nós no CPC. Daqui a pouco a gente traz outros princípios e encerramos essa aula.